Olha, falei pra vocês que o programa hoje estava redondinho, a gente vai para um assunto muito legal. A gente vai falar sobre a fertilidade da mulher. Bem, introduzir na nossa escalada, na abertura do programa, alguns itens importantes. Vocês sabem que com o passar do tempo, as mulheres conquistaram seu espaço de trabalho e muitas delas, hoje, escolheram engravidar um pouco mais tarde, para deixar a carreira fluir, para conquistar o seu espaço, para de repente ter ali, né, uma vida bacana, já conseguir, enfim, é o que a gente brinca, fazer um pezinho de meia, trabalhando um pouco mais, para ter uma vida mais tranquila depois com a chegada dos filhos. Só que isso pode gerar alguns problemas. Você sabe que quanto mais passa o tempo, mais pode demorar para uma mulher engravidar. Então hoje eu recebo pela primeira vez a ginecologista a doutora Paula Beatriz Tavares. Seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Prazer em recebê-la, doutora. É Fique à vontade para explicar pra gente tudo isso, todas essas mudanças. De fato, isso realmente tem acontecido, né? As mulheres estão engravidando mais tarde, né, doutora? Sim, com certeza. Como você mesmo disse, a entrada da mulher no mercado de trabalho e principalmente nas universidades, então tem feito com que elas demorem cada vez mais para iniciar a questão da família, então de formar uma família. Então, isso não é ruim, mas a gente sabe que tem aí alguns probleminhas. Exatamente. Até que idade a mulher pode engravidar, que ela pode esperar? Tem isso? Tem idade? Olha, existem algumas idades importantes que a mulher sempre tem que lembrar. Então, a mulher, ela inicia a vida reprodutiva com o início das menstruações, com a menarca. E se nós formos pensar em questão de reserva ovariana, então chances de engravidar, a melhor fase ainda é entre os 20, 25 até no máximo 30 anos. Obviamente, isso já não faz parte da maioria da realidade de todas as mulheres. É verdade. Então, hoje em dia, se estabelece 35 anos como uma idade importante para que a mulher, se quiser postergar mais a gestação, o início da sua família, ela procure um especialista para se informar melhor como está a sua reserva ovariana, quanto ela ainda pode esperar e até, eventualmente, se programar. Então, preservar a sua fertilidade, porque a gente sabe que após os 35 anos, as dificuldades elas aumentam e numa velocidade muito importante também. É muito rápida. É muito rápida. Agora, uma pergunta importante. As mulheres que até conseguem engravidar após os 35 anos, de uma maneira natural, elas têm uma gravidez de risco? Normalmente a gravidez é considerada de risco pela idade? Após os 35 anos, não. Entre os 35 anos e os 40 anos, geralmente em questões de saúde durante a gestação, de complicações, são muito parecidos. Após os 40 anos, as complicações com a gravidez, elas costumam ser mais frequentes. Mas não uma regra também. Tem muitas mulheres que conseguem, exatamente. Né? Hoje em dia, eu acho que se a gente for pensar estatisticamente, é cada vez mais comum que as mulheres engravidem após os 40 anos e fazendo um pré-natal bem assistido, com profissionais experientes nessas gestações, a gente acaba, assim, não vendo grandes problemas. Olha que bacana. E nós temos umas imagens que eu vou mostrar daqui a pouquinho das idades e da condição desses óvulos, né, doutora? Vocês vão ver, vocês vão se surpreender como é interessante. A gente não se dá conta, claro, não é uma coisa que a gente consegue ver sempre, enfim, a gente precisa da orientação de um profissional, mas vocês vão ter noção. Eu vou deixar uma pergunta aqui que você vai me responder daqui a pouquinho. Ainda falando de fertilidade, você acha que hoje o aumento do número de pessoas que estão tentando engravidar e não conseguem, estão tentando há mais tempo engravidar de maneira natural, tem aumentado devido a essa alimentação que não é tão equilibrada, o excesso de conservantes, às vezes hormônios que fazem parte desses alimentos e a gente não se dá conta. Ai, tá vendo? Essas crianças fazem a gente chorar, né? Você estava contando que você tem também, né? Sim. Você tem uma menininha? Uma menininha. Ai, que belezinha. 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. Passa rápido, né, doutora? Amanhã é aniversário do meu. Boa. Ai, meu Deus, Boa pois é. mesmo. Mas, voltando ao nosso assunto da fertilidade, quantas são as mulheres que estão tentando engravidar? E eu deixo uma pergunta importante.
A gente tem notado, até quando a gente recebe perguntas e dúvidas aqui no programa, que parece que o número de mulheres que têm tentado engravidar e não têm conseguido aumentou. Os casais, né? A gente não pode dizer que são só as mulheres, são os casais, né? Que às vezes o problema também pode estar com o marido. Mas isso tem a ver com a alimentação, com o estresse? Vocês podem atribuir isso a alguma coisa? Sim, você tocou num ponto muito importante, Carol. Tudo que a gente faz, nossos hábitos de vida, aquilo que a gente ingere, o tabagismo, o alcoolismo, tudo isso tem influenciado para que a infertilidade ela aumente nos casais, como você falou. Então, obviamente, a idade da mulher, ela ainda, na questão reprodutiva, ela é um fator determinante. No entanto, a gente tem que lembrar que a mulher, ela não tem só a idade e sempre tem o casal. Por exemplo, homens tabagistas, então, obesos, que se alimentam mal. Então, a gente vê muitos fatores associados masculinos nesses casais que têm infertilidade também. E as próprias mulheres. Então, a gente sabe hoje em dia que o tabagismo ele é um vilão, assim, tanto para a formação dos espermatozoides como para a qualidade dos óvulos também. Olha, eu não sabia, que interessante. Sim, com certeza. E as próprias doenças, então a mais conhecida que pode levar à infertilidade, assim, atualmente, que a gente tem discutido muito é a tal da endometriose, que é uma doença que acomete muitas mulheres e ela, com o passar dos anos, ela se agrava. Então, uma mulher que tem 25 anos e tem endometriose, ela pode não sofrer de infertilidade. A partir de uma certa idade, com a evolução dessa doença, ainda infelizmente subdiagnosticada, ela pode se agravar o suficiente para levar a uma infertilidade nesses casais. Por isso é importante também que a pessoa descubra com antecedência. É possível, através dos exames ginecológicos, de ultrassom, a gente descobrir a endometriose? Com certeza. Então, hoje em dia, inclusive, através de ultrassom mesmo, transvaginal, logicamente com alguns profissionais especializados nesse tipo de exame, mas que nós temos aqui em São Paulo, com certeza, isso pode ser diagnosticado já num ultrassom. Olha que interessante, gente. Então, tem que buscar ajuda, tem que sempre, né, marcar o seu check-up, ir ao médico para saber se, de fato, tá tudo bem. Agora, quando a gente ainda fala de infertilidade dos casais, a gente está falando hoje da fertilidade feminina, mas eu acho que vale a pena essa pergunta também. Você citou os homens, da qualidade dos espermatozoides, da quantidade desses espermatozoides. Até que idade também para o homem é importante que ele tenha tido os filhos? Tem uma idade limite para o homem também conseguir? Então, tem uma idade no qual a qualidade do espermatozoide, principalmente a fragmentação do DNA do espermatozoide, que também é um exame específico para a infertilidade, ele acaba declinando, tá? Essa idade é um pouco acima das mulheres, então é por volta dos 50 anos, entendi. Então que a gente tem maiores consequências. Mas, obviamente, alguns exames de rotina devem ser feitos sempre nesses casais, porque muitas vezes nós vemos uma investigação completa na mulher e a gente tem uma causa masculina. Exatamente. Tem que, então, os dois precisam passar, né, por esse check-up. Exatamente. Eu vou dar um recado e na volta a gente vai mostrar as fotos dos óvulos para a gente entender as idades e as quantidades desses óvulos. E eu acho legal também a gente falar sobre o congelamento dos óvulos, né? É possível congelar os espermatozoides também? Sim, com certeza. Então vamos colocar aí no ar para a gente entender as quantidades dos óvulos em cada fase da vida. Olha lá, doutora, o que a gente tem nessa imagem então? Esta imagem demonstra um procedimento que nós fazemos para congelamento de óvulos. Legal! Que é uma coleta de óvulos. Então já é a primeira imagem, então já vamos falar do congelamento. E aí, como é que funciona? Então, o congelamento de óvulos eu defino hoje em dia como o seguro de vida da mulher moderna. Olha que legal! Exatamente. Ele é perfeitamente possível em qualquer idade, tá? Logicamente que nós sugerimos que as mulheres abaixo de 35 anos o façam o mais rápido possível, porque a gente tem melhor qualidade de óvulos, mas ele é possível após os 35 anos também. Nesse caso, a gente tem aí a imagem retirando. Mas para que tenha uma quantidade de óvulos interessante, tem que estimular essa ovulação? Exatamente. Então, a princípio, você
você sempre pede alguns exames, tá? Inclusive exames importantes para avaliar a reserva ovariana dessas mulheres. Tá? Exames que o ginecologista geral mesmo pode pedir, tá certo? Para que tenha uma estimativa de como está a bagagem ovariana dessa mulher. Então, quantos óvulos ela ainda tem ao longo da sua vida reprodutiva. Isso é um exame que é tranquilo, né? É super comum, é um exame de sangue, tá? Então, é um exame relativamente novo. No Brasil está disponível desde 2009, chama hormônio antimileriano. E ele é produzido pelos folículos primordiais. O que são esses folículos? São os nossos óvulos que estão na nossa bagagem, que ainda não foram recrutados para ovulação. Então, ele dá uma estimativa numérica, objetiva, do que essa mulher ainda tem aí para ovular e quanto que a gente espera aí, até prediz tempo de menopausa. É um exame muito interessante, muito importante. Olha que legal. Importante, então, para quem está querendo engravidar. Exatamente. Faz também alguns outros exames de rotina, que é o FSH, que a maioria dos ginecologistas gerais pedem, o estradiol, e, se possível, uma contagem dos folículos antrais, que é um ultrassom transvaginal, no qual você vai ter uma estimativa também ciclo a ciclo. Perfeito. A partir daí, induz a ovulação. Então, o congelamento de óvulo, você tem a indução da ovulação da mesma forma que você induz para, por exemplo, uma fertilização in vitro. Perfeito. Tá? Então, até essa fase da coleta, Vamos colocar de novo, então, essa primeira imagem para a gente entender? Vamos lá. Funciona mais ou menos da mesma forma. Então, você administra hormônios, geralmente injetáveis, por um período aproximado aí de 10 a 12 dias. Ok. Tá? Então, geralmente é uma injeçãozinha diária no subcutâneo, semelhante à insulina, tá? Aquela agulhinha. A mulher administra e nós fazemos todo o controle através de ultrassom transvaginal. Perfeito. Para ver quantos óvulos, então, estão sendo... Ela recrutou, exatamente. Quando os óvulos estiverem maduros, que nós chamamos, que nós vemos pelo ultrassom e pelo, eventualmente, exames de sangue, nós damos um último hormônio que vai simular aquele hormônio pré-ovulatório que chama LH, que nós temos. 36 horas após, nós fazemos a coleta de óvulos, que é guiada por ultrassom. A gente tem mais uma imagem? Vamos ver se a próxima imagem tem alguma coisa, tem essa relação. Vamos ver. Guiada por ultrassom. E a mulher, ela toma anestesia, tá, na veia e faz o procedimento, que demora aí de 20 a 30 minutos. Então é muito rápido. Exatamente. Mas, doutora, então, vamos lá, para a gente entender. Tem essa segunda imagem que ela vai explicar. Assim, quando é colhido, então, esse óvulo, ele ainda não ovulou. Não, exatamente. Ele ainda é folículo. Esse que é o segredo. Esse é o segredo. Ele tem que ser congelado como folículo. Isso, ele tem que ser congelado antes de sair do ovário. Do ovário, exatamente. Porque primeiro que você hiperestimulou, né? Certo. Então, porque naturalmente nós temos um óvulo maduro que ovula por mês. Nós recrutamos muitos, mas ovulamos um. O que nós fazemos na indução da ovulação? Nós damos uma quantidade de hormônio suprafisiológica, do mesmo hormônio que a mulher produz, mas uma quantidade maior, fazendo com que, em vez da mulher me dê um, ela me dê mais. Essa quantidade vai depender muito de todos esses exames que nós pedimos antes, obviamente da idade e da reserva ovariana de cada mulher. Olha que legal. Então, a partir do momento que ela tem essa hiperestimulação, nós coletamos um a um do ovário e congelamos esse óvulo que ainda não saiu do ovário. Certo, então ele fica congelado nessa parte. Gente, esse assunto é muito interessante. Eu fico louca com esse assunto, porque é uma coisa tão fantástica, né? É muito bacana pensar nesse ciclo todo da vida. Ó, segura, vou dar um recado e já volto. A gente vai continuar falando desse congelamento de óvulos. E também é muito importante para as mulheres que em algum momento da vida não foram mães, mas que acabam tendo, antes da maternidade, um câncer, por exemplo. Quanto tempo esses óvulos podem ficar congelados? Olha, não existe um limite. Existe gravidez, por exemplo, descrita aqui no Brasil mesmo, de acima de 15 anos de congelamento. Olha, e no bacana. mundo muito mais. Então não existe um limite para esse congelamento. A mulher pode congelá-lo aos 25, 30 anos e planejar a gravidez após os 40, por exemplo, sem problema algum. Isso é fantástico. Lembrando que ela vai ter uma gravidez de um óvulo de 30, 25 anos. Ou seja, a chance da gravidez ser tranquila é muito maior. É muito maior. Né? E dela conseguir engravidar mais rápido também, muito maior. Aí que eu te pergunto, se a gente congelou esse óvulo, como ela vai engravidar?
que tem que ser feito para esse óvulo voltar? É uma inseminação, é uma fertilização in vitro. Tá, isso sempre, né? Porque já retirou, não tem como voltar. Isso, exatamente. O congelamento de óvulos, se a mulher vir a engravidar destes óvulos, significa que ela vai engravidar com fertilização in vitro. Perfeito. Tá? A diferença é, ela não precisa passar por todo aquele processo de indução da ovulação e coleta de óvulos novamente. Entendi. Se fertiliza o óvulo in vitro, então faz uma coleta do espermatozoide, que geralmente é como se fosse um espermograma, né, para o parceiro, fertiliza o embrião, então forma o embrião in vitro e após 3 a 5 dias de desenvolvimento in vitro, se transfere diretamente o embrião já pronto para o útero da mulher. Ah, isso é fantástico. E normalmente, quantos óvulos é permitido? Porque tem um limite, né? Sim, sim. Existe uma lei, tá? Então, no Brasil, que até 35 anos pode se transferir somente 2 embriões. Entre 35 e 40, 3 embriões. E acima de 40, até no máximo 4 embriões. Entendi. Tá? Existem brechas nessa lei também, então... Não... Mas a paciente também pode, né, ter esse tipo de conversa com o profissional, com o médico, para decidirem juntos, Com né? certeza. E a escolha, por exemplo, hoje em dia se preconiza muito a transferência de embrião único, né? Então, isso também hoje em dia já é uma realidade, tá? Com o avanço da embriologia, se faz muito tratamento com transferência de embrião único. Então, a tendência é 1 ou 2 hoje em dia. Tá, 1 ou 2, até para o pessoal de casa, né, quem está pensando nisso, que é uma excelente... Gente, isso é muito fantástico. Até volto a dizer, algumas mulheres acabam tendo um câncer precoce, né, numa idade fértil, e a quimioterapia que pode destruir esses óvulos, isso, é a quimioterapia, com certeza, né? Principalmente a quimioterapia, ela é tóxica para o ovário mesmo, então muitas mulheres após tratamentos longos de quimioterapia, elas entram numa menopausa precoce, então numa falência ovariana precoce. Não é para todas, mas não é para todas. Pode acontecer. Isso, de acordo com o quimioterápico utilizado para o tratamento. Então, dependendo da forma de câncer, alguns quimioterápicos levam essa falência ovariana. Então, a gente pode fazer essa reserva ovariana, assim, fazer esse congelamento de óvulos antes do início da quimioterapia. Inclusive, em alguns cânceres, por exemplo, câncer de mama, que é muito hormônio dependente, tá? Hoje em dia é possível, porque existem algumas medicações que induzem a ovulação e que podem ser utilizadas, inclusive, em mulheres que estão com o câncer de mama, que a dificuldade maior é o câncer de mama, pois ele é hormônio dependente, entre outros. Então, às vezes, você fica um pouco de mãos atadas em relação a poder induzir a ovulação. Existem alguns medicamentos que você pode também fazer isso. É uma decisão séria, uma decisão importante que deve ser tomada aí juntamente com o médico, mas o que eu acho que fica da nossa pauta deliciosa poder falar de fertilidade da mulher, poder falar desse universo feminino que é maravilhoso, né? A natureza é perfeita. É muito perfeita. O mais importante, que você, claro, faça sempre os seus exames, que você procure sempre o seu médico, tenha todas essas orientações e tome essas decisões sempre com planejamento. Com planejamento é tudo melhor, né, doutora? Com certeza. Quero te agradecer. Adorei. Obrigada, viu? Prazer tê-la conhecida. Eu vou passar um site para vocês. Quem quiser acessar, tem muitas informações bacanas, que é o www.mãe.med.br, www.mãe.med.br. Te espero. Foi muito bom o nosso papo. Até a próxima, viu, doutora? Obrigada.